Retornamos com o programa Vale Soluções, hoje gravando aqui na cidade de Caçapava, no Gran Vale Hotel, recebendo a jornalista Cláudia Karsug, que veio nos falar um pouco do trabalho dela, da família e também sobre as inovações da indústria automotiva. E você, e também a montadora, que corajosamente cedeu o veículo, ela veio guiando até a nossa região com um carro elétrico. Isso é uma coisa interessante e é um futuro que se aproxima cada vez mais. O que você pode falar para a gente sobre isso? Primeiro, parabéns para a montadora por confiar em mim. Muito obrigada. Questão de fé também. É uma questão de fé. São um dos nossos patrocinadores, então, obviamente, eles confiam. Mas brincadeiras à parte. Na verdade, é um carro híbrido. Ele é elétrico e mecânico. Grande parte do percurso eu consegui vir com o carro no modo híbrido, né? E você vai vendo no painel enquanto a bateria está carregando, só que a hora que você precisa de aceleração, precisa de uma ultrapassagem, uma subida, aciona a parte mecânica, que é exatamente esse o objetivo. Me surpreendeu, vim vendo o consumo, estava fazendo uma média de 22 km por litro. Eu só fiz isso com um carro a diesel na Itália, com uma Mercedes GLA 1.8 na Itália, então eu acho que isso é muito importante. O carro elétrico híbrido tem algumas vantagens. Uma delas, eu acho, a primeira de todas, obviamente, não polui, né? Polui menos. Sim, é uma coisa que se busca. Exatamente. Teoricamente, né? Sim, e a gente já vai falar sobre isso quando falar um pouco de carro com células de hidrogênio. Depois disso, não tem rodízio. Para quem mora em São Paulo, é uma coisa fantástica, porque você pode trabalhar normalmente durante o dia sem estar sujeito àquelas multas que a gente paga e acaba perdendo a carteira por conta disso, né? Então a gente tem esse carro que eu estou especificamente é um Prius da Toyota, foi na minha premiação o carro vencedor por 2 anos seguidos, na avaliação são 21 jornalistas, a grande maioria prefere esse carro como o melhor elétrico híbrido. Eu acho que a análise que a gente faz na premiação é custo-benefício, eu acho que de fato esse carro tem um custo-benefício excelente, ele custa em torno de R$126 mil. Ele tem como concorrente hoje o Fusion, que custa em torno de 160, e a BMW i3, que custa em torno de 180. Então, eu acho que é um carro muito interessante. Mas você vê um mercado próximo para ele? Então, o que acontece é que as montadoras ainda esperam incentivo do governo, porque qual é o grande problema do carro elétrico? O custo da bateria. Ela dura 8 anos, depois disso não se sabe o que vai... Ela termina e aí? Primeiro, como se descarta essa bateria? Então, é um ecológico questionável. E depois precisa ter um subsídio do governo, que ainda não está estabelecido. Mas, como mundialmente é uma tendência, não tem como fugir. Então, todas as montadoras estão se mexendo para isso. Não só o híbrido, como o elétrico. Por exemplo, a Nissan vende o carro líder no mundo elétrico deles, é o Nissan Leaf, que eles querem trazer o ano que vem para cá. Então, acredita-se que de fato vai emplacar. A Renault tem o Twizy, que vendeu para uma seguradora em São Paulo, que eles usam também como forma de ser um carro mais ecológico. A BMW, como eu já citei. Então, é um movimento do futuro. Eu acho que tem 2 coisas que vão acontecer no futuro, 2 preocupações, a ecologia e o carro autônomo, que é do meu ponto de vista, uma grande preocupação. Quando você coloca futuro, você está falando de quanto tempo na sua ótica? 2, 3 anos, futuro imediato. Imediato. Então, por exemplo, a Toyota mostrou no Salão do Automóvel, no último Salão do Automóvel em São Paulo, e deve mostrar de novo, eles tinham o Mirai, que é um carro que vende na Alemanha, na Bélgica, na Holanda, no Japão, obviamente, que é um carro com célula de hidrogênio. Então, como funciona? Entra o oxigênio, esse oxigênio se mistura com o hidrogênio que tem lá dentro, forma uma combustão, essas partículas são quebradas e o que é muito legal é que o produto disso é água. Então, ele elimina água. O hidrogênio é a principal fonte de energia do planeta. Exatamente, exatamente. Então, e o resultado é esse. Então, eu acho um carro muito interessante, mas aqui ainda, se a gente não tem incentivo nenhum para o elétrico, que dirá para tanques de hidrogênio, né? Eu te faço uma outra pergunta, né? Muito que se pensa nesses novos veículos, se pensa também em segurança. Nós sabemos que o Brasil, apesar do amor todo e da paixão que o brasileiro tem pelos carros, pelos veículos, ainda temos sérios problemas, além dos estruturais, na educação no trânsito, isso em qualquer praça, em qualquer lugar, e isso é uma coisa que ainda não se conseguiu trabalhar no país.
você vê nessa solução desses carros novos uma melhoria também na segurança, no modo de conduzi-los? Olha, eu vou te dizer o que com algumas montadoras já estão um pouco adiante nisso, que eu acho que é importante. A Ford, por exemplo, desenvolveu um sistema que em alguns carros, os carros topo de linha deles, se você está até 50 por hora, por exemplo, a estrada deu uma parada, você está andando devagar e você está distraído no celular, que é uma coisa que não se deve fazer jamais. Também acho. Não se deve fazer. A morte é iminente. E você não olha, o carro freia sozinho. A hora que ele tem um sensor, ele percebe o obstáculo à frente e ele freia sozinho. Isso para falar de Ford. Essa tecnologia já existia em montadoras alemãs, né? Então eu acho que sim, caminha para a segurança, mas eu acho que a educação de base é sempre insubstituível. A educação tem que começar desde pequeno, né? É vendo no exemplo do seu pai e da sua mãe dirigindo que você vai aprender o que fazer e o que não fazer dentro de um carro e fora dele. Tem o lado das montadoras também, você acha que elas hoje começam a fazer esse planejamento, esse cronograma, das trocas desses veículos, sendo uma coisa realmente consciente, que não tem como voltar atrás? Não sei te dizer ainda como eles veem essa mudança, porque está acontecendo no mundo gradualmente, né? Mas eu acho que o Brasil ainda vai ser um pouco resistente a isso tudo, em função da política, em função dos preços. É uma tecnologia que vai vir, a gente não tem como fugir disso, mas a gente tem alguns problemas que se discutem muito. Por exemplo, eu sou de uma geração que aos 18 anos a gente ia tirar carta o dia seguinte do aniversário. A geração de hoje em dia, tem muita gente que nem carteira de motorista tem, eles não têm mais o desejo que a gente tinha por carro. E eu pergunto para os jovens, eu falo, gente, de onde vem isso? E para eles vale Uber, vale carona, vale, desde que um tenha, eles se locomovem. E não é que a gente possa contar com um super transporte público no Brasil, né? Não é esta mudança. Mas eles se agrupam, então assim, perdeu-se se o carro não é mais objeto de desejo do jovem. Isso é um problema sério para as montadoras também. Que elas estão olhando para isso, mas ainda não tem uma resposta para isso. Imagine-se que vão vender mais carro para a frota, para esses aplicativos, enfim, que estão em voga, né? Então sempre vai ter um motorista, mas não é mais meu filho vai ganhar um carro aos 18 anos. Não se vê mais isso. De um modo geral, a gente está vivendo aí o advento da 4ª Revolução Industrial, então você acredita que toda essa mudança também dos veículos é no intuito de melhorar, prolongar a vida das pessoas. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Uma coisa que eu falo muito para todo mundo que eu conheço, especialmente para as minhas filhas, quando vão atravessar a rua, a gente não tem que olhar para a faixa e ver se o carro parou. Você tem que olhar para o olho do motorista para ver se ele está olhando para o que ele está fazendo, porque eu canso de ver as pessoas passarem no farol vermelho. Eu vi uma batida há pouco tempo atrás de mim, eu estava com um carro de teste, graças a Deus não foi no meu carro, porque o carro entrou cheio, mas o farol vermelho tinha um rapaz do meu lado, ele entrou lotado, estourou o radiador, era um carro velho. E eram 2 pessoas, então você vê que nenhum dos 2 estava olhando para frente. Eu jamais sento com alguém dirigindo, se essa pessoa não está olhando, eu vou olhar, obviamente, né? Mas é da consciência de cada um. Eu não sou a média, eu sei que eu sou um ponto fora da curva, porque eu aprendi desde criança, minhas filhas brincam que eu saí dirigindo da maternidade, porque eu adoro, meu primeiro brinquedo foi um carrinho, mas enfim, eu tenho amor por isso, e eu acho que o amor está ligado à segurança, ao cuidado, a tudo isso. Deixando a deixa dela de amor, a gente vai para o nosso bloco final, fazer o outro intervalo agora. Na sequência, a gente volta para falar do amor de família, dessa história bonita do pai e filha e do livro que ela nos trouxe aqui. Nós voltamos em instantes.